Sintomas da depressão. Você sabe quais são? Fique aqui e você saberá. Nesse conteúdo sobre a depressão, vamos abordar o assunto sobre os sintomas da depressão. Vamos abordar 3 áreas que são o humor da depressão, que nela se encaixa a tristeza, prazer, ansiedade e interesse. Que todas essas 4 opções ela acaba ficando flutuando ao longo do dia. É uma tristeza que normalmente é mais intensa, dura mais tempo que uma tristeza normal. Dura pelo menos 2 semanas inteiras. E elas interferem no funcionamento diário, tanto no funcionamento social quanto no funcionamento profissional e acadêmico. Então ela leva a tristeza. Só que principalmente sintomas de humor não é a tristeza, é uma diminuição no prazer nas atividades. Então ela tira o prazer, o gosto do colorido, mesmo das coisas que a gente gosta de fazer. Ela diminui também o nosso interesse, a nossa vontade de fazer as coisas. Às vezes a gente até está sentindo prazer, só que a gente não tem vontade, a gente não tem interesse em se envolver com as atividades que antes achava interessante. A depressão pode ou não, é comum que aconteça, mas não é obrigatória também. Sintomas de ansiedade, de medo, a gente fica mais sensível às ameaças, deixa a gente com crise de ansiedade, crise de medo intensas. Não é necessário isso, mas é muito comum que venha sintomas de ansiedade. O interessante é esses sintomas, ele pode flutuar ao longo do dia. Então, ou seja, a pessoa não precisa estar se sentindo isso o tempo todo, durante todo o dia. É comum, principalmente em casos mais graves de depressão, que exista uma flutuação que se chama circadiano, ou seja, de manhã, os sintomas serem piores e ali está descendo. Chegando à noite, os sintomas melhoram. Então essa variação circadiana dos sintomas pode acontecer normal. Isso não quer dizer que a pessoa não está deprimida. Então, os sintomas que se compõem do autocrítica, sintomas de culpa, a desesperança e pessimismo, diminuição de concentração e velocidade de raciocínio. Então, esses são os sintomas de pensamento. Ou seja, com a autocrítica começamos a ficar muito duros conosco. E pensamentos: eu sou um fracasso, eu não sou útil, sou inútil, não faço nada certo. Esses pensamentos costumam ficar frequentes no quadro depressivo. Pensamentos de culpa por coisas que às vezes não estão nem sob nossa responsabilidade. Em casos graves, isso pode acontecer de ficar com um incentivo culpado
por coisas totalmente estranhas, nossas pessoas, mas o sentimento de culpa por coisas que não dão certo no dia a dia, isso é muito comum. O pensamento de desesperança, por exemplo, de que não existe esperança, de que as coisas não vão melhorar, ou de que você envolve ou está envolvido num projeto, você tem um pensamento de que aquilo não vai dar certo. Então, o pensamento de desesperança barra pessimismo. A gente tem que olhar as coisas de que aquilo não vai dar certo. Não tem a luz no final do túnel. Não enxergamos isso. No quadro depressivo, a diminuição da concentração e da velocidade de raciocínio até consegue entender algo, mas fica demorado. Pessoas deprimidas às vezes demoram para responder as coisas, às vezes até esquece aquilo. O que está respondendo? Outras pessoas falam que tem a sensação de que existiu uma neblina mental atrapalhando os seus pensamentos. Então, esse foi o sintomas de pensamento e as suas funções no ou dentro da depressão ou de um quadro depressivo. Agora vamos falar do quadro físicos. No quadro físico se encaixa a energia, a fadiga, sintomas dolorosos, alteração no sono, apetite, diminuição de libido. A energia física para baixo, fica muito para baixo. A fadiga, ficando cansado, sentindo dor que incomoda muito e muito. No quadro depressivo tem a alteração no sono, tanto para mais, tanto para menos. A mais comum é uma insônia terminal. A pessoa consegue pegar no sono, só que acorda antes do horário previsto. Não consegue mais dormir. No meio da noite pode ser uma hipersonia. Pode ter o aumento da insonância, principalmente em depressões bipolares. Essa hipersonia é vista, existe alterações de apetite, o mais comum, mas o clássico é uma diminuição do apetite devido a uma diminuição de libido. São sintomas físicos de interesse. Todos eles são sintomas e ficam imersos ao sono. Então, observa que o tanto de coisas que já começamos a ver no quadro físicos e continuando em pensamentos, sentimentos muito negativos, mas pode ser qualquer alteração de sono. Insônia inicial, insônia intermediária. Sintomas físicos mais comuns na depressão. E por último, a depressão, ela interfere nas nossas interações sociais, que vamos destacar na próxima página. Interações sociais. Normalmente a pessoa começa a ficar mais insatisfeita com os próprios relacionamentos. Ela começa a não valorizar mais os relacionamentos ou a criticar os relacionamentos
sentir que eles não estão é mais muito prazerosos, porque a pessoa não está sentindo prazer na maioria das atividades. Por isso que não tome nenhuma atitude drástica, definitiva sobre seu relacionamento, enquanto você não melhorar a depressão. Porque a sua satisfação com os relacionamentos enquanto você está, ela vai diminuindo. E é comum no quadro depressivo ter um sentimento muito frequente de solidão. As pessoas se sentem muito sozinhas. Um sentimento de solidão, às vezes inexplicável, mesmo quando não está sozinha. Ela tem um núcleo familiar importante, um sentimento de solidão. Só que a pessoa não tem vontade ou forças para interagir. Então, apesar das pessoas sentir só, sente insatisfeitas, interação, pois isso que acontece é essa interação social. É isso. Esse tópico que fala da interação social, vimos aí o quanto ela se encaixa em um quadro depressivo. Vamos ter cuidado, tá bom? Então, gente, esse foi mais uma continuação sobre a depressão, tá? Se gostou, comenta, deixa o like e se inscreva no canal. Lembre-se de que depressão é grave, mata e destrói. Eu sou o Luan Lemos com o quadro Depressão. Se inscreva no canal, dá informação ao conteúdo, tá bom? Até a próxima, obrigado.